Meninos, agora a gente vai trabalhar uma parte que chama-se notação científica. É um nome esquisito que vocês nunca ouviram falar. É a nossa primeira habilidade do 8º ano. Por que a gente vai estudar notação científica? Você vai estudar notação científica porque quando você chegar lá no 9º ano, você vai estudar muito sobre os átomos, moléculas, e a professora lá de ciências sua já vai subentender que você já sabe a notação científica. E na matemática também do ano que vem, você vai trabalhar bem a fundo essa potência de base 10, que é o principal da notação científica. Então agora a gente vai ter assim, como se diz, o básico do básico a gente vai ver agora, mas é um básico que é essencial. Então vamos começar aqui. A distância da Terra ao Sol é de... Que número que é esse? 150 milhões de quilômetros. Será que é muita coisa? Você sabe que 1 quilômetro tem 1000 metros, se são 150 milhões de quilômetros, hein? Será que é coisa grande ou pequena? Coisa grande, não é? Por ser um número muito grande, podemos escrevê-lo na forma de notação científica. A notação científica fornece uma ideia clara de ordem de grandeza, bilhões, milhões, milésimos e etc. Fundamental quando lidamos com números muito grandes ou muito pequenos. Se eu tenho um número 0,00000, ele é muito pequeno. Então, eu posso representar esse número em forma de notação científica. Não que eu só posso escrever em notação científica se o número for grande ou pequeno. Não. Todo e qualquer número pode ser escrito na forma de notação científica. O 2, o 3, o 4, o 4 milhões, o 4 mil, todo e qualquer um. Então, todo e qualquer um não, né? Porque vai ter um detalhezinho que eu vou falar depois para vocês, não agora. Então, a gente vai aprender a escrever todo e qualquer número na forma de notação científica. A ordem de grandeza é dada pela potência de 10. Então, a base de tudo chama-se essa potência. O que é potência de base 10? Eu vou explicar lá na frente. Potência de base 10 é quando eu tenho 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado ao quadrado. Ó, aqui eu tenho base, expoente, base, expoente, base, expoente. Quando eu falo potência de base 10, quer dizer que a base é 10, ó. Se eu falo isso aqui, ó, não é uma potência de base 10, porque o expoente é 10 e não a base. Potência de base 10, a base, o nome já tá falando, a base é 10. Continuando, na notação científica, um dos fatores deve ser maior ou igual a 1. O que é fatores, gente? Fatores não são termos da multiplicação? Quando eu tenho, por exemplo, 2 vezes 3, o 2 é um fator, o 3 é outro. Então, quer dizer que a notação científica já falou aqui que é uma multiplicação. Então, um dos fatores tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, a notação científica é uma multiplicação onde... uma multiplicação de 2 números, onde um deles vai variar de 1 a 9, não pode ser menor do que 1 e nem maior do que 10, nem maior do que 9. E o outro fator, ou seja, o outro número, é uma potência de base 10. São exemplos de números em notação científica. Ó, a multiplicação, que é obrigatória, essa bolinha aqui, esse pontinho aqui, é da multiplicação. Então, eu não tenho 2 fatores, esse e esse. Olha aqui, ó, o 2.
2, ele não está entre 1 e 9? Então, eu tenho esse número aqui entre 1 e 9, que no caso é 2. E qual que é o outro fator? Uma potência de base 10. Aqui é uma multiplicação. Eu tenho um número que vai de 1 a 9, porque 1,5 não está entre 1 e 9. E tem uma potência de base 10. Então, é notação científica. Aqui, eu tenho um número que vai de 1 até 9, um fator que vai de 1 até 9, e tem uma potência de base 10. Então, são as duas condições, obedeceu as duas condições. Uma multiplicação onde um dos fatores está compreendido entre 1 e 9 e uma potência de base 10. Então, essas duas condições têm que ser obedecidas para que seja uma notação científica. E no caso aqui, não são notações científicas, não são exemplos de notação científica. Tem uma multiplicação. Tenho a potência de base 10, só que o meu fator é menor do que 1, e eu não disse que ele tem que ser maior ou igual a 1, 0,5 é menor do que 1, então não é notação científica. 11 vezes 10 elevado à quinta potência. É uma potência de base 10. Só que esse fator aqui é maior do que 10, do que 9. Então, não pode. Então, não é. Tenho a minha potência de base 10. Não interessa que o expoente aqui seja negativo, não tem problema. Mas aqui eu tenho um fator menor do que 1, porque 0,01 é menor do que 1 inteiro. Então, não é. Ah, professora, e se tivesse assim? 3 vezes 9 elevado à décima. Eu tenho um fator maior do que 1 e menor do que 9. Menor do que 10. Só que a minha potência não é base 10. Esse expoente aqui, como eu falei lá atrás, não significa que a potência é de base 10. Então, o que você tem que saber? Obedecer às duas condições. Um dos fatores tem que estar compreendido entre 1 e 9 e a potência de ser base 10. Agora a gente vai ver, eu falei para vocês lá atrás que todo e qualquer número pode ser escrito na forma de notação científica. Qualquer número, eu falei lá atrás para vocês. Então agora a gente vai ver como que eu escrevo qualquer número que for na forma de notação científica. É isso que eu quero que você saiba. Escrever qualquer número, eu dar qualquer número para você e falar, não, escrever na forma de notação científica, e você saber fazer o processo. Primeiro aqui eu coloquei um lembrete. O que é uma potência de base 10, apesar do que eu já falei lá atrás para você? 10 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Ponha isso na sua cabeça e quando a gente for aprofundar em potência, eu vou te explicar por que é 1. Porque tem um monte de... eu sei que você já ouviu falar várias vezes que qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Mas por quê? Tem um porquê. 10 elevado à primeira potência é 10. 10 elevado ao quadrado é 100. 10 elevado ao cubo é 1000 e assim por diante. A quantidade quantas unidades tem aqui no expoente é o mesmo, a quantidade de zeros que vai ter aqui no resultado. Ó, eu não tenho 0 de expoente, quer dizer que eu tenho 0, não tem nenhum 0 aqui na frente. Eu tenho uma unidade aqui no expoente, eu tenho 1 0 aqui. Tenho 2 unidades aqui no expoente, eu tenho 2 zeros aqui. Eu tenho 3 unidades no expoente, eu tenho 3 zeros aqui. Isso aqui, eu quero que você grave lá na frente. Nós vamos falar nisso aqui, ó. Esquerdo, o expoente vai ficar positivo, direito, o expoente vai ficar negativo. Agora mesmo você vai entender o porquê disso aqui, ó. E grava isso aqui, que se você gravar isso aqui, a regrinha de ouro, você vai entender tudo. Meninos, agora a gente vai ver, então, como é que escreve cada
esses números aqui, vocês estão vendo que esses números aqui não estão em notação científica, mas eu não disse para você lá atrás que qualquer número pode ser escrito da forma de notação científica? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos na letra A, 3.265. Como que isso vai virar uma notação científica? Então, a gente vai partir do que? Esse número aqui, se eu perguntar para você, você está vendo alguma vírgula aqui nesse número? Você vai falar assim, não, porque não tem, né? Só que você aprendeu lá atrás que tem uma vírgula sempre aqui na unidade. Como assim? Esse número aqui é como se ele fosse 3.255,0. Ele deixou de ser 3.265? Não. Só que essa vírgula e esse zero não tem valor. Você sabe que essa vírgula está aqui, que ela existe, mas ela não aparece. Tá, então ela está aqui. Fala para mim aonde essa vírgula deveria estar para esse número ficar entre 1 e 9. Ó, se ela vem para cá, fica 326. É maior do que 9, não pode. Se ela vem para cá, fica 32. Também não pode. Então, ela não tem que ficar aqui? Tá faltando a potência de base 10. Agora, vamos descobrir o expoente. Se essa vírgula estava aqui e veio parar aqui, ela não andou 1, 2, 3. Então, eu vou vir aqui e colocar o meu expoente 3. Por que que eu coloquei isso aqui? Esquerda positivo, direita expoente negativo. Você não andou para a esquerda? Toda vez que você andar para a esquerda, o expoente aqui vai ser positivo. Por isso que eu coloquei esse sinalzinho aqui de positivo. Quando você transformou esse número em notação científica, porque agora ele já está em notação científica. Ó, eu tenho um fator que está compreendido entre 1 e 9 e tem a minha potência de base 10. Só que você não pode alterar o número. Quando eu tenho essa potência aqui, essa notação científica, ela não pode deixar de ser 3.265. Eu não posso fazer esse número aqui virar 326, por exemplo. Não, ele tem que continuar sendo 3.265, só que escrito de maneira diferente. Vamos tirar a prova para ver se isso é verdade? Olha só, 10 ao cubo, eu não te falei lá atrás que é 1.000? Tá até aqui? Quanto que é 3.265 vezes 1.000? Depois você pode colocar aí na calculadora. Aí você vai descobrir que 3.265 vezes 1.000 é 3.265. Esse número aqui é a mesma coisa disso aqui, só que está escrito de maneira diferente. Vamos para a letra B. 28,5. Não tem a potência de base 10 e a parte inteira é o que está antes da vírgula. Tá vendo que esse número aqui, ele já veio com vírgula. O que está antes da vírgula a gente chama de parte inteira. A parte inteira é 28. 28 é maior do que 9, não pode. Eu vou ter que andar com a minha vírgula. Para esse número ficar entre 1 e 9, essa vírgula não deveria estar aqui? Então, deveria ser 2,85 vezes 10, porque não pode faltar a potência de base 10. Daqui para cá, ela não andou uma casa? Ela andou uma casa para a esquerda, então, 1 positivo. Como aqui o expoente é 1, 1 na potência não tem a obrigação de aparecer, não é obrigatório aparecer. Então, ou você pode deixar esse 1 aqui, ou se você quiser só pôr o 10, pode também. Lembrando que 28,5 é a mesma coisa disso aqui, só que aqui está escrito na fórmula de notação científica.
Letra C. 0,056. A minha parte inteira, esse número aqui já está com a vírgula. É 0. Eu sei que a minha parte inteira tem que ser um número que vai entre 1 e 9. Aonde que essa vírgula deveria estar para o número ficar compreendido entre 1 e 9? Ela não tinha que estar aqui no meio? Então, ela saiu daqui, deslocou para cá. Ela andou 1, ela andou 2, ela andou 3. Então, ficou 5,6 vezes 10. 10 elevado a quanto agora? Ó, 1, 2, 3. Só que aqui agora, eu andei para a direita e eu escrevi aqui que quando você anda para a direita, o expoente é negativo. Então, tá feito aqui, ó. Meninas, eu passei para essa folha aqui porque tava ficando meio apertado, para não ficar misturado. Então, vamos lá. Letra D. 0,65. Não tem potência de base 10 e a minha parte inteira não está compreendida entre 1 e 9. Para esse número ter parte inteira entre 1 e 9, essa vírgula não tinha que estar aqui? Então, deveria ser 6,5 vezes 10. Qual o expoente? Andei para a direita e eu sei que se eu ando para a direita, o meu expoente fica negativo. Eu andei para a esquerda, uma casa. Agora, eu não tinha falado para vocês ali, na letra B, que quando fosse 1, não precisava colocar o expoente. Só que aqui não é 1, aqui é menos 1, então tem que colocar. Lembrando que quando eu for fazer essa multiplicação, eu volto nesse número aqui. Nossa, mas como assim eu tenho que voltar nele? Porque 10 elevado a menos 1 é 0,1. 0,1 vezes 6,5 vai ser 0,65. Mas essa prova real de ver se voltou no mesmo número, eu não vou nem cobrar de vocês. O que você tem que fazer é aplicar corretamente a regrinha. 8. Como é que o 8 vai virar uma notação científica? 8 já é um número compreendido entre 1 e 9, beleza. Mas falta a base 10. Se eu colocar a base 10 aqui, quando eu multiplicar esse número com esse, vai virar 80. Não vai ser 8. Que número que eu vou ter que colocar aqui nesse expoente para que esse número fique só sendo 8? Eu não te falei aqui, ó, que qualquer número elevado a 0 é 1? Então, aqui vai ter que ser 8 vezes 10 elevado a 0. Porque 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 8, 8. O número voltou a ser 8, só que aqui ele está escrito de maneira diferente. Letra F. Na letra F, vocês podem observar que a gente tem a potência de base 10, só que aqui esse fator é 0, e você sabe que o fator 0 não pode, porque esse fator aqui tem que ter parte inteira compreendido entre 1 e 9. Essa parte 0 aqui, parte inteira 0, não pode. Essa vírgula terá que andar para onde? Para que a minha parte inteira fique compreendida entre 1 e 9. Ah, não tem que vir para cá? Então, vai ficar 1,3 vezes 10. Só que olha só, aqui eu já tenho uma potência de base 10. Então, eu não vou observar aquela regrinha, andou para a direita, vai ficar negativo. Não, porque aqui já tem um expoente. Olha só, se aqui eu tinha 0,13
e agora eu tenho 1,3, o número não aumentou? Então, se ele aumenta aqui, ele tem que diminuir aqui. Ele não foi para frente e aumentou uma casa? Então, ele vai ter que diminuir uma casa. Se aqui era 2, aqui vai ficar 1. Se eu aumento esse fator, eu tenho que diminuir proporcionalmente esse segundo fator. Tá, aí ficou meio confuso. Vamos analisar. Vamos ver se esse número é igual a esse aqui mesmo, para ver se a gente fez certo. 10 ao quadrado, você sabe que é 100. 0,13 vezes 100 não é 13? Ó, vou pôr aqui, ó. 0,13 vezes 100. Não é o mesmo que eu andar, como 100 tem 2 zeros, é como eu andar 2 casas? Vai ficar 13. Vamos ver se aqui é 13. 10 a primeira, 10. 1,3 vezes 10, se eu ando ando com a vírgula para a direita, também não fica 13? Então, esse número aqui, que é esse aqui, é igual a esse, só que está escrito de maneira diferente. Na letra G. Na letra G, eu tenho a minha potência de base 10. Tá, só que a minha parte inteira, meu outro fator é 35 e não pode. Então, cadê a vírgula do 35 que não tem? Tá escondidinho aqui. Ele vai andar para trás. Por quê? Para esse número ficar com a parte inteira compreendida entre 1 e 9. Agora ficou. Porque 3,5 não está entre 1 e 9. Vezes 10. Agora, tem uma coisa. De 35 para 3,5, esse número não diminuiu, porque esse aqui não é menor do que esse. Se esse aqui diminuiu, eu tenho que compensar proporcionalmente, igual eu falei lá atrás. Eu andei com a vírgula uma casa e aumentei o número. Então, eu vou ter... Aliás, eu não aumentei, né? Eu diminuí o número, porque se era 35 e agora virou 3,5, ele não diminuiu. Então, eu vou ter que aumentar o segundo fator. Aumentar quantas unidades? Não foi uma casa que andou? Então, eu venho aqui, se eu aumento uma casa na 4, não vai para 5? Então, se o número diminuiu, ó, igual aqui ele diminuiu, eu compenso aqui no expoente. Eu aumento aqui. Aqui em cima, o número tinha aumentado, eu compensei diminuindo aqui. Então, tem que fazer a proporção. Aumentou um fator, o expoente do outro fator vai diminuir. Diminuiu um fator, o expoente do outro fator tem que aumentar.